O pessoal não acredita. Bom, deixa eu me apresentar. Sou Edson Watanabe, sou professor da COP, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tá? Muita gente não acredita, mas sou brasileiro. Tá? E estou aqui para coordenar a sessão em conjunto com o Nelson Martins, que foi um dos grandes idealizadores, junto com a Virgínia, que foram lá no encontro lá nos Estados Unidos e trouxeram esse evento para cá, que, do que eu vi ontem e hoje, já dá para ver que a gente vai ter muita coisa, ou para implementar, ou pelo menos para pensar muito. Tá? Eu coloquei os horários aí, tá? Só um aviso, eu sou do tempo da transparência, reto projetor, e eu continuo gostando desse sistema, né, de escrever à mão, fazer as coisas assim, como era antigamente. Eu botei os horários aí, mas já vi que está tudo furado, né? Mas vamos tentar, pelo menos a 12h30 ou 12h30 e poucos, para não atrasar muito o almoço. Eu queria fazer alguns comentários. Tá? Eu disse que eu escrevo à mão mesmo, né? Em maio, nós tivemos lá no Rio a reunião magna da Academia Brasileira de Ciência e, por acaso, eu fui obrigado a coordenar essa reunião. Quer dizer, eu fui convidado sem direito a negar, então não tive jeito, tive que aceitar mesmo. E, por coincidência, essa reunião tratava desses ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que eu vejo que ainda pouca gente aqui no Brasil sabe desses objetivos e, principalmente, pouca gente sabe que o Brasil assumiu o compromisso de seguir essas metas lá em 2015. Tá? Foi até criado um conselho para as ODS, junto ao Gabinete Civil, tá? Aliás, Casa Civil, e a Academia Brasileira de Ciências tinha 2 representantes lá. Eu fazia parte da comissão de backup para ajudar, caso tivesse algum assunto para estudar, mas, infelizmente, acho que agora, com esse decreto que saiu, deve ter menos de um mês, essas comissões foram extintas. Só não sei se a gente continua ou não tendo que cumprir. Mas, mesmo na dúvida, se a gente olhar tudo que está aí desses objetivos, acho que todos eles são extremamente importantes para a gente, e, na sexta-feira, ainda aparece aí no meu currículo como diretor da COP, já não sou mais. Na sexta-feira teve a cerimônia de passagem, já temos um novo diretor lá na COP, e eu propus que tanto a COP quanto a universidade lá assumissem o compromisso de tentar seguir esses objetivos, né? Por exemplo, erradicação da pobreza, tá? Tem 4, educação de qualidade, 5, a gente já está cumprindo mais ou menos igualdade de gênero. Está aí a Virgínia tomando conta, mandando aqui, a gente obedece, ninguém é doido, né? A reitora já está aí, quer dizer, as coisas estão mudando, mas acho que a gente precisa acelerar, apertar o passo. Tá? Aqui, 6, água limpa é um problema seríssimo no Brasil, saneamento é um problema muito sério. Esse aqui interessa muito a gente, energia para as engenharias. Tá? Esse aqui tem muito a ver com tudo que está sendo falado aqui, emprego, aliás, não, era o outro, 9, indústria e inovação. Tá? Tem a ver muito com o que está sendo dito aqui, tá? E por aí vai. Depois vem, por exemplo, combate às alterações climáticas. Tá? Eu gosto muito de falar desse daqui, consumo e produção sustentável. O de consumo, eu gosto de contar uma historinha que, uma época, eu fiquei muito preocupado com o consumo de gasolina. Eu estava usando gasolina no meu carro, aí fui fazer as contas para ver quanto eu estava gerando de CO2. Eu tinha um Santana em 2005. Pô, deu 8 toneladas por ano. É muito. Tentei plantar árvore para recolher isso, né? Não deu certo. Tá? Em 2006, troquei de carro, um Flex, tá? E foi o último ano que eu comprei gasolina, tá? Nunca mais comprei gasolina. Tá?
E tanto que o Paulo Artacho ontem falou de quanto a gente ainda pode gerar de CO2, eu ia pedir ele para descontar a minha parte, eu já não estou gerando mais CO2. Né? Naquela época eu fiquei também preocupado, né? Porque, antes de falar da preocupação, o etanol, tem gente que fala, pô, mas o etanol gera CO2, lógico que gera, mas ele foi recolhido do ar, eu queimo, devolvo, isso, em princípio, é sustentável. Mas eu fiquei preocupado com o CO2 que eu gero respirando, vocês também. Aí falei com o pessoal da biomédica, para ver quanto. 250 quilos por ano, também não é pouca coisa. Tá? Imagina, quantos somos aqui, cada um gerando 250 quilos por ano, um efeito estufa dos bons, né? E aí eu penso, falei, pô, como é que eu resolvo isso? Não adianta trocar para etanol, né? Mas aí eu fiquei pensando, falei, pô, mas o que eu faço? Parar de respirar? Cansa muito. Depois eu vi, pô, o CO2 que a gente expele, basicamente vem do arroz, feijão, tudo que foi plantado é um CO2 que foi um carbono que foi retirado do ar e eu estou devolvendo. Poxa, é sustentável, eu voltei a respirar sem peso na consciência. Tá? Exceto que eu descobri que sacarina, quando foi inventado, lá em 1870 e pouco, foi a partir de petróleo. Aliás, o professor pode confirmar isso, que ele é da química, né? Que sacarina veio de petróleo. Aí, esse não, esse é um carbono que estava lá guardadinho embaixo da terra, você faz, esse não tem volta. Agora, do arroz, feijão, não tem problema. Pode comer e respirar tranquilamente. Tá? Bom, juntando isso tudo aí, eu vi que isso tem muito a ver, todos esses objetivos que foram colocados aí, eu não coloquei as fotos, né? Competência, as palavras-chave é competência, talento, isso tem muito a ver com o que o professor Ronaldo Tadeu Pena falou, o aluno, o engenheiro, ele tem que saber, tem que ser competente, tudo bem. O que nós estamos crescendo? Esse lado do multidisciplinar. Esse é um problema. Se eu fosse fazer, lá na COP, disse para projetar um iPad só com engenheiros, não é por nada não, mas eu acho que ia ser um caixotinho com alça. Tem que ter o outro lado que faça isso ficar fácil de usar, bonito. E essa é outra coisa. Quem compra ainda quer que seja bonito. Esse é um inferno, não? Essa consciência de negócio, de empreendedorismo também, nós não estamos falando muito, o FMG diz que está fazendo, mas, no geral, no Brasil, na média, eu acho pouco. O lado da multicultural também, eu tenho minhas dúvidas se a gente está preocupado com isso. Tá? E a consciência social. Esse, eu acho que é o ponto, eu acabei de falar com a professora ali de Pernambuco, nós estamos formando todas as especialidades, né? Economista, volta e meia a gente vê, porque aqueles economistas que estão lá no governo, aqueles engenheiros que estão não sei onde. E outro dia eu falei, poxa, mas fomos nós que formamos esses caras que não estão enxergando a sociedade, não estão enxergando o país. Isso eu acho que é uma coisa que a gente precisa realmente pensar. Bom, depois eu juntei aqui também a foto que o professor Miller apresentou, tinha lá tinha umas fotos além dos objetivos. Tem várias coisas aqui que eu vejo que tem tudo a ver com a gente e a gente precisa trabalhar nisso, mas eu gosto muito de falar desse aqui, ó. Esse negócio do nitrogênio. A história que eu gosto de contar é da Johanna Dobereiner. Ela, lá em 70, sei lá, ela viu que a cana-de-açúcar no Brasil produzia muito, e ela fazia as contas, e a quantidade de adubo que se colocava não batia com a quantidade de açúcar e tudo que saía. Ela falou assim, tem alguém fazendo alguma coisa no meio. Então, ela descobriu que tinha umas bactérias que pegam o nitrogênio do ar, processa, faz o adubo e a cana cresce. Ela resolveu estudar isso e fez a descoberta da bactéria que coloca na soja, na semente, você planta, tá?
E é essa bactéria que faz o adubo nitrogenado para a soja crescer. Nós passamos a ser o segundo produtor mundial de soja, tá? E todo mundo come frango pensando que é frango. Frango é soja. Mastiga direitinho, você vai ver. 60% do frango é soja. E ficou barato por causa desse que ela fez. E, com isso, nós deixamos de importar alguns bilhões de dólares de adubo. Então, esse negócio pode ser importantíssimo, né? Esse negócio de sequestro de carbono, eu acabei de ver um vídeo aí que diz que a melhor coisa é plantar árvore mesmo. Eu estou pensando em voltar lá para a minha florestinha. Tá? Bom, o resumo disso tudo é que esse GCSP, eu acho que vai ser muito importante a gente pensar nisso, adaptar e usar, porque ele vai ser importante para a gente implementar os ODS aqui no Brasil. Eu acho que não dá para fugir disso e a gente tem que pensar. E tem que pensar um pouco, uma cabeça um pouco mais aberta, tá? Sem esquecer do cálculo da física, que no final tem que, senão um avião não voa, mas tem que ter, voar para quê? Isso, na maioria das engenharias, eu faço voar, quem vai pensar é outro. Aí a gente precisa abrir um pouquinho mais a cabeça das pessoas.